Uma jovem garota estava brincando de pisar nas sombras com seus amigos, quando de repente, notou uma sombra sem dono. Assustada, ficou paralisada, enquanto a sombra se aproximava lentamente e pisava em sua sombra. Naquela mesma noite, o pai da garota, Xiao Chan, estava preocupado, pois ela não havia voltado para casa. Ele, ansioso, procurou por toda a aldeia e os moradores se juntaram à busca. Um garoto chamado Yan Ji tinha visto Xiao Chan e correu para o local onde ela estava brincando, mas o que encontrou foi uma garota desconhecida, pois Xiao Chan havia desaparecido. A garota recém-aparecida foi levada pelos aldeões e, após ser interrogada, revelou seu nome, Mei Ying, mas não se lembrava de mais nada. Sem saber o que fazer, o pai de Xiao Chan, que havia acabado de perder sua filha, decidiu adotar Mei Ying. Com o tempo, Mei Ying substituiu Xiao Qian no coração das pessoas, mostrando-se gentil e obediente. Ela cresceu e acabou se casando com Yan Jie, com quem teve 2 filhos e viveu uma vida feliz. Porém, conforme envelhecia, Mei Ying começou a se comportar de maneira estranha, muitas vezes saindo de casa sem dizer nada e passando o dia inteiro no local onde Xiao Chan desapareceu. Certa noite, o mestre de insetos, Yinggu, viu Mei Ying parada no local e decidiu ajudá-la, carregando-a de volta para casa. No caminho, eles encontraram o marido de Mei Ying, Yan Ji, que parecia acostumado com a situação. Yinggu, intrigado, perguntou por que uma mulher da idade de Mei Ying ia tão longe nas montanhas, mas Yan Ji também não sabia a razão. Ele contou que recentemente ela vinha dizendo que precisava voltar para casa e corria para as montanhas, algo que já havia se tornado rotina. Yinggu explicou que esse comportamento é comum em idosos que começam a confundir memórias da infância com a realidade, e que ao falar de voltar para casa, ela provavelmente se referia ao lar de sua infância. Em agradecimento à hospitalidade do casal, Yinggu revelou que era um curandeiro e curou a dor crônica no joelho de Yan Ji. Yan Ji, pensativo, procurou Yinggu na mesma noite para perguntar se essa confusão de memórias também poderia ocorrer com alguém que perdeu a memória. Yan Ji então contou toda a história, sobre o jogo de pisar nas sombras ao entardecer, sobre Xiao Qian e Mei Ying e sobre os desaparecimentos. Ouvindo isso, Yinggu suspeitou que se tratasse de um fenômeno raro, conhecido como sombra do demônio do vento, que aparece apenas ao entardecer como uma sombra sem dono. Disse que, se essa sombra pisar na sombra de alguém, ela pode trocar de lugar com a pessoa. Yan Ji ficou perturbado, mas esperava que tudo não passasse de coincidência. No dia seguinte, após voltar da pescaria, ele percebeu que Mei Ying havia desaparecido novamente. Desesperado, ele correu para as montanhas, onde Xiao Qian havia desaparecido e Mei Ying aparecido pela primeira vez. De longe, ele ouviu Mei Ying chorando, e ao finalmente confrontá-la, ela confessou: "Eu sempre fui muito feliz com você e com seu pai, mas eu não sou a pessoa que deveria estar aqui. Eu substituí Xiao Qian e achei que poderia trocar de lugar com ela, mas acabei roubando tudo dela." Ao ouvir isso, Yan Ji se deu conta de que suas suspeitas eram verdadeiras. Apesar de todo o amor e felicidade que sentia por Mei Ying, ele sabia que a verdadeira vítima era Xiao Qian. Mesmo assim, continuaram vivendo juntos até que Mei Ying faleceu devido a uma doença. Certa tarde, enquanto visitava o túmulo de Mei Ying, Yan Ji viu a sombra que Mei Ying havia descrito, a sombra do demônio do vento, e soube que era Xiao Qian. Durante todos aqueles anos, ela nunca teve coragem de pisar na sombra de outra pessoa. Tomado pela culpa, Yan Ji ajoelhou-se e pediu desculpas, oferecendo sua própria sombra para que Xiao Qian pudesse voltar ao mundo. No entanto, Xiao Qian simplesmente se afastou, caminhando em direção às montanhas. Yan Ji, consumido pela culpa, decidiu pisar na sombra de Xiao Qian. Nessa mesma noite, o antigo companheiro de brincadeiras de Xiao Qian entrou inesperadamente nas montanhas, o que marcaria o reencontro com seu passado.